Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar a nossa semana de estudos, né, novamente. A nossa aula de hoje é de português e nós vamos continuar a revisão, tá? Essa semana vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou explicar para vocês, para o papai, para a mamãe de vocês lá no Facebook e também no nosso grupo do WhatsApp, tá? Porque a gente vai ficar vendo mais matemática e português para concluir alguns conteúdos que estão faltando, tá? E aí depois a gente retoma os nossos conteúdos normalmente como a gente faz, né? Português segunda, matemática terça, quarta história e geografia, quinta-feira matemática e sexta-feira ciências, né? Mas essa semana vai ser um pouquinho mais diferente e a gente tem que adaptar mesmo porque como nós estamos longe, algumas coisas às vezes a gente tem que modificar, tá bom? Então vamos lá. Essa é a folhinha de hoje que eu deixei disponível para vocês, tá? É bem simples. Eu vou explicar passo a passo para vocês, tá? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar nesses exercícios a história em quadrinhos, a tirinha, que é uma história em quadrinhos, mas de um formato diferente que eu vou mostrar para vocês. E nós vamos trabalhar a interpretação de texto, tá? Nesses exercícios, a gente vai trabalhar muita criatividade, tá? Quem quiser pintar, por exemplo, esse exercício aqui, quiser colorir, fiquem à vontade também, depois de terem terem completado a historinha, tá bom? Então vamos lá. No número 1, eu pedi para vocês observarem a história em quadrinhos, né? As histórias. Tem a história 1 e a história 2. E aí depois vocês vão completar essas historinhas, tá? No livro de português, a gente viu esse gênero textual, esse tipo de texto, na página 15, tá? Bem no início do livro, fala sobre a história em quadrinhos. Todo mundo já conhece uma história em quadrinhos, tá? Tem aqueles gibizinhos, né? Que vendem até no jornaleiro, né? Eu gostava muito de ler, né? Geralmente a gente vê mais o gibi da Mônica, né? Mas tem diversos. Então vamos lá. Na história em quadrinhos, a gente tem esses balãozinhos, né? Esses balãozinhos são a fala de algum personagem, né? O diálogo, uma conversa, tá? Então começa a historinha assim: Oi, Marcos, o que você está lendo? E aí, vocês, a partir desse balãozinho aqui da fala da menininha, vocês vão continuar a historinha, tá? E no final ela fala assim: quando terminar de ler, você me empresta, tá? Então eu só tenho 2 balõezinhos preenchidos. O restante vocês vão preencher utilizando a criatividade de vocês, tá bom? Gente, os balõezinhos eles são bem pequenininhos, tá? Então quem puder, né, conseguir fazer aqui dentro, tudo bem. Se não, passa um pouquinho, não tem problema, tá? Mas tem que deixar o trabalhinho organizado. Vamos lá para a historinha 2. A historinha 2 a gente já tá mais acostumado em ver, né? Que aqui são os personagens da Turma da Mônica, tá? Tem também, aqui não tem nenhum balãozinho com alguma fala, tá? Vocês é que vão criar essa historinha, tá? Observando as imagens e colocando as falas de acordo com as imagens, para ter sentido a historinha, tá bom? Aqui na história em quadrinhos, cada formato de um balãozinho quer dizer alguma coisa, tá? Depois, mais lá para frente,
eu vou colocar o significado do formato dos balões, tá bom? Agora, nós vamos para a próxima página, no número 2, tá? O número 2 é uma história em quadrinhos, só que em tirinhas, tá? Eu coloquei o significado desse gênero textual. Tirinha também é um tipo de texto, tá? Só que é um tipo de texto que ele vai mostrar pra gente, no final da história, algum ensinamento, alguma reclamação, tá? Alguma crítica, tá? E essa tirinha aqui é de uma menina bem conhecida, tá? Que é a Mafalda. Eu amo a Mafalda. Então aqui tem uma historinha da Mafalda, Mafalda conversando com o rapaz. E aí vocês vão ler esses balõezinhos e vão responder essas duas perguntas bem simples, tá? Eu vou ler a historinha para vocês. Um rapaz falou assim para Mafalda: está vendo? É só pôr a sementinha e cobrir. Então, ele está plantando alguma coisa com a Mafalda. A Mafalda está observando ele e ele está plantando. Tem um vasinho de planta aqui. Ele colocou uma sementinha e cobriu a sementinha. No outro quadrinho, ele diz assim: regar um pouquinho. Então, ele colocou a sementinha, cobriu a sementinha e aí regou, né? E a Mafalda tá observando. Depois ele botou assim: e daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda. E aí no final ela coloca a primeira fala dela, né? Você tinha de contar o final? E ela aqui tá um pouco chateada, né? Tá reclamando com ele de alguma coisa. Então, lendo esses quadradinhos aqui na tirinha, vocês vão responder a letra A, que é o que o rapaz está fazendo na história. Vocês vão observar e vão escrever aqui. Gente, não esqueçam de colocar início de frase letra maiúscula. Tem muita gente que está esquecendo, tá? Na letra B, Mafalda ficou chateada com o rapaz? São duas perguntas, gente. Mafalda ficou chateada com o rapaz? Uma pergunta. Sim ou não? E aí depois vocês vão colocar, tem a pergunta por quê? E aí vocês vão explicar por quê. Toda vez que vocês forem responder essa pergunta por quê, tem que começar a resposta com porquê, tá? Mas o porquê junto. E sem o chapéuzinho, tá? O acento de chapéuzinho. Vamos lá para o último exercício. Então, com base na tirinha da Mafalda, eu pedi para vocês criarem a sua própria tirinha, tá? Use bastante a sua imaginação e a criatividade. Gente, quando vocês forem fazer a tirinha de vocês, por favor, tentem colorir, não façam de qualquer jeito, tá? Tem que ter todo o trabalhinho que a gente faz tem que ser organizado. Não esqueçam de colocar nome, não esqueçam quem não tá com, no caso, né? Quem não, eu tô falando do livro, né? Esquece do livro. No caso da folhinha, não esqueçam de colocar tudo arrumadinho, tudo direitinho, senão na hora de corrigir fica uma confusão, tá? Então, se a gente praticar fazer tudo arrumadinho, isso aí vai ficar já fácil pra gente, tá? Pra vocês. Então, crie abaixo a sua própria tirinha, use bastante a sua imaginação e criatividade. Não esqueçam de colorir, eu coloquei a observação, tá? Então, a tirinha vocês só vão fazer como essa aqui da Mafalda, tá? É assim, igualzinho. Essa tirinha é como se fosse um recorte de jornal, tá? E aí eu expliquei para vocês o que era uma tirinha. A tirinha é um gênero textual, é um tipo de texto, como a gente já viu, receita culinária, nós já vimos bilhete, né?
Já vimos a história em quadrinhos e agora a gente está vendo a tirinha, tá? Tem esse nome porque parece com recorte de jornal e usa o humor, né, para transmitir alguma lição, ensinamento ou crítica, tá? Então eu coloquei a definição para vocês e pedi para vocês aqui no último exercício fazerem uma tirinha. Usem bastante a imaginação, façam com bastante carinho e capricho, tá bom? Então, a aula de hoje foi somente de gênero textual e interpretação de texto, né? Eu vou colocar lá a informação, como eu falei para vocês, de como vai ser a nossa semana, a partir, né, de segunda-feira. A gente já colocou aqui um pouco da nossa revisão, mas nós vamos dividir a revisão com os conteúdos que faltam de português e de matemática, tá? Porque os outros conteúdos, né, das outras matérias já estão bem adiantados, tá bom? Então, eu encerro por aqui. Um excelente dia, tá? Fiquem com Deus. E qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Um grande beijo para vocês.